Muito bom dia, obrigada pela presença de todos. Raquel, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada, secretária Maristela. Em teu nome, eu quero saudar a todas as secretárias, secretários, equipes técnicas aqui presentes dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. É uma alegria para a SEB, em nome da secretária, da professora Kátia Schweikardit, eu trago aqui a nossa saudação, a nossa alegria de ter esse contato mais direto com as secretarias municipais de educação, apoiadas e mobilizadas de maneira tão eficiente e qualitativa como a Undime Rio Grande do Sul faz junto aos seus municípios. Secretária, eu quero dizer que 417 municípios no estado do Rio Grande do Sul pactuaram ao programa Escola em Tempo Integral. Creio que são 496 ou 7 municípios no estado. 97. 97. Então, de 497 municípios, foram 417 que pactuaram ao programa. Então, é um número bastante alto, significativo, e para o próximo ciclo, que se abrirá para a vigência de 2024 e 2025, a gente pode, inclusive, entender, apoiar os que não pactuaram a tomar uma nova decisão em relação ao fomento financeiro, né? Bom, é uma alegria estar aqui e ter recebido as principais dúvidas que ainda pairam sobre o trabalho das secretarias de educação no âmbito do programa Escola em Tempo Integral. Então, diante dessas dúvidas, eu tomei conhecimento delas com antecedência, agradeço o Márcio e a equipe da Undime e a todas as secretárias e secretários que se manifestaram. Eu organizei, como a secretária Maristela disse, algumas categorias de temas para a gente conversar aqui. E aí a dinâmica vai ser uma dinâmica muito fluida, porque eu vou falar do tema e vou imediatamente trazer as perguntas e responder. Então, perguntas e respostas neste momento inicial, e dado o tempo que nós temos, se ainda couber um conjunto de 2 ou 3 perguntas extra dessas que a gente já organizou aqui, a gente abre também para escutá-las e responder. A gente tem um tempo curto e os temas são vastos e longos, né? Então, acho que, como todos os municípios aqui presentes, acredito que são os municípios que já pactuaram ao programa, já inclusive passaram da fase de adesão, a fase de pactuação e agora a fase de declaração. Eu quero iniciar contando a vocês as principais dúvidas sobre legislação que foram endereçadas aqui a nós. Então, vou começar por elas, porque acho que é uma boa forma da gente falar do todo e depois ir trazendo os aspectos mais específicos. Sobre legislação, houve uma primeira pergunta trazida a vocês, que é uma pergunta bastante pertinente deste momento em que a gente está vivendo, a que justamente traz o artigo 6º da portaria 1495, que dispõe sobre a adesão e pactuação. No artigo 6º da portaria 1495, há uma necessidade da secretaria que pactua o programa apresentar uma política de educação integral em tempo integral. E esta política deve ser apreciada, ou seja, ser assessorada, normatizada pelo respectivo Conselho de Educação.
Então, a dúvida que surgiu em vários momentos aqui é se existe um modelo desta política a ser elaborada pelo ente subnacional, no caso, os municípios. E se há um parecer ou uma referência aos conselhos de educação. Acho que essa é uma dúvida bem pertinente. Então, primeiro, esclarecer que o MEC, a SEB, não tem um modelo único de projeto de lei. Não existe esse modelo único. Existe na própria portaria 1495, no anexo 3, alguns elementos a serem considerados na elaboração da política. Portanto, um projeto de lei, se for esse o caminho do executivo municipal, porque há municípios que fizeram decretos, há municípios que fizeram portarias e há municípios que fizeram projetos de lei. Cada município precisa achar o seu caminho mais viável de institucionalizar um compromisso com a agenda de educação em tempo integral e tempo integral. O que é importante um projeto de lei abordar no âmbito da educação integral? Quais são as fontes de financiamento desta agenda? Que princípios, que objetivos essa agenda tem na localidade? Então, para que a educação integral, em tempo integral no município, vai ser ofertada? Como ela vai ser ofertada, em quantas escolas, em todas as escolas, em algumas escolas, as escolas focalizadas nos critérios de vulnerabilidade social. Então, é uma lei que vai versar sobre essa agenda na localidade. Portanto, há que se ter um diálogo com o legislativo, uma vontade política para que isso ocorra de maneira célere, dado o tempo, lembrando que a portaria foi publicada em 2 de agosto. E em 26 de dezembro, nós prorrogamos a apresentação da política e da manifestação do Conselho até 6 de maio. Seria 1º de março, mas foi prorrogado para 6 de maio. Portanto, agora, nesta etapa, há um tempo mais curto para todo para toda esta elaboração. O que eu acho importante aqui esclarecer, então, sobre essa pergunta? Primeiro, não há um modelo único de projeto de lei, mas creio, secretária Maristela, que a Undime é um espaço favorável, né, às estaduais, para que se haja essa troca de experiências entre as secretarias. Então, quem aqui já tem lei instituída, quem ainda não tem, que municípios fizeram por decreto e não por PL. Cada município precisa achar seu meio e sua forma. Mas acho importante esclarecer um ponto sobre este artigo 6º da portaria. Em relação ao período, a portaria estabelece que a política seja apresentada ao longo do período de pactuação, se não no período de declaração. Esta portaria 1495, ela é para o programa, ela não é só para o ciclo de pactuação 2023-2024. Portanto, aqueles municípios que não apresentarem agora as suas políticas, o que vai acontecer? Porque ninguém me fez essa pergunta, mas eu quero responder. O que acontece se o município não consegue, no tempo estipulado pela portaria, apresentar a política e a apreciação no conselho? O MEC vai oficializar o município. O MEC vai informar que esse município precisa se adequar ao que a portaria estabeleceu. A portaria, ou seja, no próximo ciclo de pactuação, o município precisa, se ele não apresentou agora, ele precisa apresentar sua portaria no próximo ciclo de pactuação.
Se vocês lerem a resolução número 18 do programa, para fins de recebimento da parcela, da primeira e da segunda parcela, o cumprimento do objeto é feito na aferição das matrículas. A política é um compromisso do ente. Se ele não apresentar agora, ele tem que apresentar depois e o MEC vai oficializar isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo esclarecer uma confusão que existe, que é o recebimento da parcela e do recurso financeiro e a apresentação da política. O recebimento da parcela, ele é checado por meio da criação da matrícula. O recebimento da política pode acontecer ao longo dos ciclos de pactuação do programa Escola em Tempo Integral. A gente precisava colocar uma data, porque nós não podemos ter criação de matrículas de tempo integral sem política, por acontecer. Então, é um compromisso, sim, de toda a secretaria. Agora, a parcela financeira pode ser diminuída não por conta da apresentação da política, e sim por conta da não criação das matrículas de tempo integral. É isso que está escrito na resolução número 18 que a gente publicou ano passado, no dia 27 de setembro de 2023. Cumprimento de objeto e recurso financeiro tem a ver com a matrícula. A política tem a ver com o processo de indução do MEC. Tem que ter prazo? Tem, senão ninguém ia fazer a matrícula. E o que acontece com quem não apresenta a política? O que acontece, ele vai ser instado a apresentar. E os órgãos de controle, nós somos auditados aqui, no caso, pelo CGU, vocês também pelos seus respectivos órgãos de controle. Se está previsto na legislação, precisa cumprir. Então, se não cumpriu até 6 de maio, vai precisar cumprir logo na sequência, porque os órgãos de controle vão nos demandar isso. Quis fazer esse esclarecimento, Márcio, apesar dessa pergunta não estar aqui, porque ela já esteve em outros estados. E acho que alguém poderia aqui, em algum momento, perguntar isso para a gente também. Sobre referências ou modelos aos conselhos de educação. Agora, no dia 14 de março, aqui em Brasília, a UNCIM Nacional, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos de Estado de Educação e o Conselho Nacional de Educação vão consolidar um parecer modelo referência aos conselhos de educação para todo o Brasil. Isso não parte do MEC, mas o MEC vai participar da reunião do Fórum Ampliado dos Conselhos de Educação, semana que vem, 14 de março, 9 horas da manhã, aqui em Brasília. Essa é a boa notícia. Então, os conselhos terão um parecer referência, um parecer modelo. Se eu não me engano, a UNCIM Rio Grande do Sul já se pronunciou sobre, já fez essa tarefa importante de casa, né, que cabe aos conselhos de educação. A UNCIM Rio Grande do Sul, ela já fez uma orientação aos conselhos municipais de educação gaúchos a respeito de educação integral e em tempo integral e de elaboração dos atos normativos correlatos. Essa orientação é a número 2 de 2023. Eu recebi da própria UNCIM Rio Grande do Sul. Então, respondo aí essa pergunta dos conselhos municipais de educação. Uma outra pergunta que aparece bastante sobre legislação aqui no trabalho de vocês. Raquel, eu não quero te interromper, mas para não ficar um assunto separado, aqui no chat alguém pergunta para quem não é sistema. Então, você esclareceu muito bem, a UNCIM do Rio Grande do Sul já divulgou, mas para quem não é sistema, né, então, deve procurar o Conselho Estadual. O estadual, exatamente. É o Conselho do Estado que aprecia
o ato do Executivo Municipal. Nós, nesse dia 14 de março, que é semana que vem, vamos, inclusive, debater com os conselhos de Estado procedimentos sobre esse fluxo de apreciação por parte do Conselho de Estado dos municípios. Então, a partir do dia 14 de março, vocês também vão ter dos conselhos estaduais responsáveis, neste caso, a política dos municípios, orientações específicas, uma orientação que virá do próprio FONSED, neste caso. Uma outra pergunta sobre legislação que foi trazida aqui, uma pergunta muito importante de que forma o currículo da educação integral pode ser qualificado, compreendendo que a proposta vai além do tempo efetivamente organizado. A pergunta continua: quais são as diretrizes para a implementação do currículo? Essa pergunta é muito importante porque ela retoma o tripé normativo do Programa Escola em Tempo Integral. O programa tem uma lei, que é a 14.640, a portaria 1495 e a portaria 2036, de 23 de novembro de 2023. Na portaria 2036, há as diretrizes no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral para esta ampliação da jornada. Eu quero aqui apenas, porque aí é uma questão de leitura, cada município precisa ler, estudar as diretrizes que já foram estabelecidas, mas eu quero aqui, por exemplo, citar algumas delas. Isso está no artigo, no capítulo 2 da portaria 2036, tem os princípios e as diretrizes. Eu quero aqui trazer algumas dessas diretrizes que são definidoras de que proposta pedagógica curricular vai acontecer. Elas não são as únicas, mas elas são definidoras. Primeiro, um currículo de educação integral, ele precisa estar construído numa perspectiva de assegurar os direitos de aprendizagem para aquela etapa e de desenvolvimento integral. O que a gente quer dizer com isso? Queremos dizer que o tempo a mais na escola, ele não, eu vou falar de uma maneira vulgar, talvez, mas só para vocês me entenderem, ele não pode estar apenas a serviço das aprendizagens de reforço, de língua, de matemática, da recomposição das aprendizagens. Isso é muito importante, mas isso não caracteriza um currículo de educação integral. Um currículo de educação integral, ele associa, ele não exclui, ele não é ou isso ou aquilo, ele associa essa oportunidade de se aprender mais e melhor sobre aqueles conteúdos ou componentes essenciais. E o que é um componente essencial na educação infantil? Ele está estruturado nos eixos brincar e interações. Ele se desmembra naqueles campos de experiências da BNCC, participar, explorar. No ensino fundamental, o que é essencial? É essencial ler, escrever, raciocinar, pensar. Isso é essencial. E isso fica ainda mais rico, então é isso que a portaria traz, quando associado, quando somado às oportunidades de ampliação de cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, direitos humanos, lazer, ou seja, o currículo de educação integral em tempo integral, ele não prioriza só um campo, também não é só
as artes, os esportes. É um quadro, cada município vai ter que achar a sua matriz. Cada município vai achar a sua quantidade de horas dedicadas. Mas esse tempo a mais não pode significar um tempo de exclusão. Ou eu faço só oficinas esportivas, culturais, que não estão associadas ao referencial do município, porque o município já tem um referencial curricular. Portanto, o tempo a mais, ele retoma isso, ele retoma esse referencial ou um documento orientador, cada município traz um nome, pautar alinhado à BNCC, ele retoma isso e ele potencializa. Um currículo de educação integral potencializa o que a escola faz. Diversifica o que a escola faz. Esse também é um ponto bem importante. Se num determinado momento do dia as crianças estão em práticas sociais de leitura e escrita de uma determinada maneira, no outro período elas podem ter uma forma diferente de participar de práticas sociais de leitura e escrita. Elas podem participar de projetos de leitura e escrita, de produção de texto. Eu estou aqui exemplificando e trazendo a minha memória como professora ativa, mas só para dizer a vocês que essa pergunta ela não é óbvia. Porque o que vem acontecendo nas redes, muitas vezes, pela manhã, prioritariamente, se tem um currículo considerado prioritário, e à tarde fica tudo aquilo que não é prioritário, que é considerado só diversificado. Não é isso o que se entende sobre educação, sobre um currículo de educação integral. Você tanto pode recolocar esses conteúdos essenciais, como você pode diversificá-los, você pode ampliá-los também. Então, acredito que a leitura minuciosa e o estudo das diretrizes ali da portaria 2036 são essenciais para esse aspecto trazido por vocês. Tem uma outra pergunta também sobre legislação e currículo, feita na seguinte perspectiva. Nós já temos, eu até vou trazer aqui, o exemplo, sem nomear, mas o exemplo citado. Nós já temos uma escola no nosso município de turno integral. E na perspectiva de ampliar e diversificar, olha que legal, ampliar e diversificar os conhecimentos dos estudantes, foi criado um componente curricular denominado Projeto Pedagógico com os Alunos. Este componente tem carga horária de aulas presenciais e também não presenciais. Neles são desenvolvidos projetos interdisciplinares. Está funcionando, só que a gente ainda tem muitos desafios. Um deles é como promover a tão falada interdisciplinariedade. Olha que pergunta interessante. Primeiro, quem fez a pergunta, é muito importante verificar a legislação do Programa Escola em Tempo Integral. O Programa Escola em Tempo Integral não considera atividades não presenciais para fins de cômputo de tempo integral. Ou seja, eu não sei qual é o contexto aqui, mas é muito importante dizer que as crianças devem e podem explorar ciência, tecnologia, educação midiática, educação digital, mas não se pode ter EAD no tempo integral. Não sei se foi isso que foi colocado, mas é que como está escrito aulas não presenciais, me acendeu esse alerta. Então, não pode, né? No âmbito do tempo integral, do programa Escola em Tempo Integral, não pode. Essa pergunta costuma fazer mais sentido no ensino médio, mas apareceu aqui nos municípios. Mas agora vamos falar sobre interdisciplinariedade. Como promover
a interdisciplinariedade no currículo. A educação integral é uma oportunidade da promoção da interdisciplinariedade. Há diferentes maneiras de se organizar esse tempo a mais na escola. Ele pode ser organizado de maneira disciplinar, ou seja, com disciplinas. Ele pode ser organizado por projetos, e aí são projetos que são modalidades organizativas mais favoráveis à interdisciplinariedade, porque a escola pode construir projetos para o tempo integral e mais qualificado ainda se tiver a participação dos estudantes, como esse município relata aqui. Estes projetos podem reunir professores de diferentes componentes ou de diferentes áreas do conhecimento. Há um desafio formativo aqui no âmbito da interdisciplinariedade. Então, além do arranjo didático, precisa ser diferente para promover a interdisciplinariedade, há que se ter uma construção coletiva dos professores. Isso é potente? É potente. Eu sugeriria, inclusive, um livro do Jimenez Sacristã para falar um pouco sobre interdisciplinariedade. Ele tem um livro, a capa é amarela e vermelha, acho que chama Transformar a Educação. Depois eu posso pegar a referência direitinho, em que ele dá diferentes modelos de arranjos didáticos, alguns muito pouco favoráveis à interdisciplinariedade e outros mais promotores da interdisciplinariedade. Então, sim, o tempo integral não precisa ser organizado de maneira disciplinar. Ele pode ser organizado por projetos ou por sequências didáticas ou ainda por atividades permanentes. Vamos pensar na educação infantil. Educação infantil, no tempo ampliado, no tempo integral, tem atividades permanentes, são atividades cotidianas. Brincar não é um projeto na educação infantil, é um cotidiano dos bebês e das crianças pequenas. Então, esse tempo ele precisa ser... por isso que é importante ter uma política, né? Para você poder pensar sobre todas as dimensões, inclusive o currículo, ou o referencial curricular, ou a matriz curricular. Cada rede também nomeia de uma determinada maneira. Teve uma outra pergunta sobre currículo, agora saindo um pouco de legislação e indo para currículo, porque apareceram muitas perguntas no âmbito curricular entre vocês. A pergunta é a seguinte: ainda que se tenham projetos, os demais componentes curriculares ainda estão em suas caixinhas. Quais estratégias podemos utilizar para que os componentes conversem entre si? Eu quero trazer aqui, acho que duas possibilidades. Uma a gente já falou, né? A construção de projetos demanda uma formação em serviço continuada dos profissionais docentes, bastante engajada com o próprio projeto. Os profissionais precisam conversar entre si, eles precisam planejar entre si, eles precisam associar, e não é trivial, né? Ainda mais nos anos finais, um professor de matemática conversar com um professor de história, e aí se pensar num projeto da colonização no estado do Rio Grande do Sul, a partir desses dois componentes, eles vão precisar conversar e ver como é que os componentes deles conversam. Mas eu não queria só dar a questão da formação como um dos caminhos. Eu queria trazer um outro caminho aqui, que é mapear, e aí eu não sei o quanto a Undime poderia nos ajudar com essa rede de municípios, mapear os municípios que já têm projetos curriculares, ou no estado do Rio Grande do Sul, ou em estados vizinhos, Santa Catarina, Paraná, ou até em outros estados, se for o caso, mas é sempre bom também poder se dedicar à realidade, né, tão singular de vocês. Mas é bem importante conhecer como é que outras escolas e secretarias vêm fazendo este tratamento transversal, interdisciplinar.
Eu lembro, por exemplo, eu estive dedicada num determinado momento da minha vida, antes de vir ao MEC, a mapear algumas experiências de secretarias, e eu mapeei na época, na ocasião, em 2017, 2018, a experiência da Secretaria de Manaus, em que algumas dessas escolas tinham projetos interdisciplinares. Como é que as outras escolas passaram a fazer? Conhecendo pelas próprias escolas referência. Acho importante ter referência. Então, talvez até no chat aqui, os municípios que tenham projetos interdisciplinares possam falar, olha, eu tenho, a minha secretaria está aberta e à disposição de vocês conhecerem como é que fazemos isso. Só acho importante que os projetos interdisciplinares, eles ocorram sempre considerando os interesses, os interesses e as escolhas dos estudantes também. Uma das formas de se organizar projetos interdisciplinares é, a partir dos interesses dos estudantes, a gente costurar o currículo oficial. Então, eu vou trazer o meu exemplo de professora da rede pública de educação infantil, né? Tá, os meninos estavam super interessados em fazer caminhos de areia num tanque de areia. O que isso pode promover de projetos de interesse vindo dos próprios estudantes? O que é areia? O que a constitui? Onde a gente encontra areia pelo mundo? E vejam, né? Na educação infantil, a gente pode tematizar uma série de conhecimentos sobre o mundo, sobre a natureza, a partir do interesse das crianças ao brincar de construir rios e rios no tanque de areia, construindo valas. Estou aqui citando um exemplo. Então, é importante considerar o interesse dos estudantes na questão de projetos interdisciplinares no currículo. Agora, saindo um pouco do campo do currículo e da legislação e indo para o campo da família e comunidade, vocês trouxeram muitas perguntas desafiadoras sobre a participação das famílias e das comunidades na agenda de educação integral. Eu quero trazer o primeiro aqui, que é uma das primeiras perguntas, que é: se a escola é de tempo integral, além dos argumentos da legislação, das diretrizes, eu venho encontrando muita resistência por parte dos pais e das famílias. Eu estou até perdendo, eu estou aqui lendo uma das perguntas que foi trazida. A fala diz assim: eu estou até perdendo estudantes para a escola estadual que não tem tempo integral. E dependemos dos estudantes até para receber os recursos. Qual que é a sugestão do MEC para amenizar esta situação? Eu queria contar para vocês que a gente tem recebido muitos pedidos de informação via Fala BR do Brasil inteiro, mas eu me lembro bem, acho que a gente recebeu 3 ou 4 do estado do Rio Grande do Sul, vindo de famílias, perguntando se as famílias são obrigadas a contemplar os seus estudantes em tempo integral. Bom, primeiro vamos para a legislação. O direito da matrícula é do estudante. O dever de oferta de maneira gradual, ou seja, a expansão das matrículas de tempo integral, é dever dos entes subnacionais e nacional. Ou seja, nós temos o dever de apresentar e de ampliar as matrículas. Não tudo de uma vez, mas a gente precisa ampliar as matrículas. Não há em nenhuma legislação do Brasil, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, que o estudante é obrigado a estar numa escola de tempo integral. Mas aí a gente se pergunta, mas que
confusão, porque é dever do Estado ampliar a jornada, mas o estudante ele tem direito à matrícula. Eu estou trazendo essa tensão para dizer que sim, um dos trabalhos que nós, poder público, e aí eu envolvo o MEC, contem conosco, é convencer famílias e comunidades de que a expansão do tempo integral não é só uma questão de legislação, é uma questão também de benefícios para a formação do estudante. Esse convencimento vai vir do dia para a noite, gente? Não, não vai vir. Por isso que no momento que vocês estão agora de elaborar políticas de educação integral, é tão importante que vocês engajem as comunidades, engajem os profissionais da educação e façam a expansão da matrícula de tempo integral a partir de diagnósticos de quais são os melhores territórios, as melhores no sentido de onde eu tenho as condições mais favoráveis para ampliar a matrícula neste ano. E no ano que vem, onde vai ser? E no outro ano, eu sei que a gente está em eleições municipais, mas a agenda de educação integral é uma agenda de Estado, não é só de governo. É importante ter planejamento diagnóstico e, sim, estar preparado para lidar com muita resistência das comunidades. Eu tive a oportunidade de conhecer a experiência, já tenho tido de vários municípios e estados, e eu queria destacar aqui, por exemplo, o que vem acontecendo no Piauí. É um estado longínquo, mas eu vou falar do Paraná já também. A ampliação das matrículas, e foram 2 estados que puxaram muita ampliação, assim, ela esbarrou no engajamento da comunidade. Quanto mais se conversou com as comunidades, menos resistência elas ofereceram. Quanto mais houve ampliação das matrículas, desculpem a expressão, ela não é em tom de crítica, mas de cima para baixo, sem informar, sem esclarecer, sem dialogar, foi onde as comunidades mais apresentaram resistência. Então, por isso que é preciso ter uma política. Eventualmente é preciso fazer audiência pública, eventualmente é necessário fazer reuniões e engajar os conselhos de escola e as associações de pais e mestres. É importantíssimo dedicar um tempo, do tempo tão cheio de um secretário das equipes técnicas com o envolvimento das famílias. Estratégias, reuniões, vídeos de sensibilização, levá-los para conhecer. Isso eu vi num município de Pernambuco, pequenininho. As famílias não queriam deixar os estudantes na escola de tempo integral, principalmente famílias das áreas rurais, porque essas crianças elas têm envolvimento com o cotidiano de um roçado, de uma roça, de um sítio. E, portanto, foi muito importante mostrar para essas famílias elas serem convidadas a visitar a escola, a passar um dia na escola, a ver o que a escola está oferecendo e, importantíssimo, costurar esse currículo às necessidades, aos interesses daquelas famílias. Então, no caso desse município do interior de Pernambuco, que majoritariamente o município está numa área rural, ou seja, a educação do campo, é atrelar o currículo aos interesses de quem está no campo. Eu encontrei com o município do Rio Grande do Sul, no Fórum dos Conselhos de Educação. Era um município bem pequenininho, é uma pena que eu esqueci o nome do município, mas o currículo deles envolvia uma série de elementos do campo. Então, tinha questão com os cavalos, era super interessante, porque, gente, eventualmente é isso que atrai as pessoas para esse tempo a mais. Então, este é um ponto também bastante significativo do engajamento com a comunidade. Bom,
Agora, passando para um próximo ponto, um próximo tema aqui de perguntas, é a questão... deixa eu ver se eu coloco primeiro matrículas. Vamos para as matrículas. Falamos da legislação, currículo, famílias e comunidade. Vamos para as matrículas. Tem algumas perguntas aqui sobre isso. A primeira pergunta é considerada nova turma em tempo integral uma nova turma de berçário ou maternal que já se configurava em tempo integral? Essa é uma dúvida bem importante. Vejam, o programa Escola em Tempo Integral, ele reconhece matrículas neste primeiro ciclo, que já foram criadas em 23, né? Ou seja, matrículas que já existiam em 23 e que em 24 passam a receber o Fundeb. Ou o programa fomenta novas matrículas, ou seja, as matrículas estão sendo criadas em 24 e só vão receber o Fundeb em 2025. Por que eu começo a responder essa pergunta dessa maneira? Porque se você misturar matrícula que já recebe o Fundeb com as novas matrículas do programa Escola em Tempo Integral, primeiro é importante você separá-las no teu planejamento, porque você não vai poder considerar como tempo integral o que você já recebe pelo Fundeb de tempo integral. Então, vamos imaginar que essa turma de berçário ou de maternal, ela estava em 22. E em 23 ela passou a receber o Fundeb. Neste caso, essas matrículas não podem ser pactuadas ao programa. Isso estava explícito na portaria 1495. Agora, um outro caso eu criei a matrícula em 23. Você criou a matrícula em 23, você criou e você não recebe ainda pelo Fundeb. O Fundeb vem no ano seguinte. Aí tudo bem. Aí o fomento do programa, ele pode reconhecer financeiramente até você receber o Fundeb dessa matrícula. Ou seja, a pergunta sobre novas turmas de tempo integral, elas precisam sempre ser respondidas com base nessa lógica. É um fomento. Então, ou eu reconheço as matrículas daquele ano do fomento, ou as novas, neste caso de 24. Nunca posso reconhecer matrículas que já recebem como tempo integral em anos anteriores. Senão, a gente teria uma duplicidade de financiamento. Este é o impedimento. Este é o impedimento. Uma outra pergunta sobre matrículas também, que aparece bastante, veja, é a mesma pergunta, só que com um jeito diferente de perguntar. Tem que ser novos alunos que ainda não estão no censo escolar? É uma questão importante de matrícula. Vejam, você, município, você pode criar matrículas para novos alunos. Então, vamos imaginar a educação infantil em tempo integral. Eu vou trazer mais alunos, eu vou diminuir a minha fila, a minha demanda. E aí eu já crio essa matrícula em tempo integral. Ok? E você pode transformar matrículas de tempo parcial em tempo integral. Neste caso, vamos imaginar uma turma de pré-escola. Eu não sei se é assim que se fala, mas é o grupo 2, é o jardim.
essa turma era tempo parcial. Eles já são alunos da rede, mas eles são em tempo parcial. Você pode transformar o tempo parcial em tempo integral. E daí reconhecer essas matrículas transformadas, não vão ser alunos novos, vão ser alunos que passam a ter matrículas de tempo integral, inclusive identificadas no censo escolar. Você vai transformar, você vai ampliar não a quantidade de alunos da rede, mas a qualidade da matrícula de tempo parcial para o tempo integral. Uma outra pergunta importante sobre matrículas que aparece é sobre as matrículas vinculadas à rede parceira ou conveniada. Vejam, a meta do Plano Nacional de Educação e lá no censo escolar, vocês também podem indicar, no âmbito da educação infantil, matrículas de tempo integral junto à rede parceira, que a rede parceira é a rede privada. Isso não é impedido, isso é, inclusive, no próprio censo, há maneiras de você identificar a matrícula de tempo integral na rede privada, na rede parceira. Rede privada não, a rede parceira, né? Que é aquela em que você tem o conveniamento ou a cooperação ou o financiamento do município junto à rede parceira. Aquela rede... eu sei que não é isso que vocês nos perguntaram, mas vai que alguém escuta o que eu estou falando sem entender direitinho. O que não pode é a rede, o repasse do recurso para a rede privada sem essas formas de conveniamento, de parceria, de cooperação. São muitas. Deixa eu pegar aqui. Acho que vocês vão saber melhor do que eu dizer a quantidade de formas de conveniamento que tem com a rede privada no âmbito da educação infantil. Mas eu sei que são termo de cooperação, tem várias modalidades. Eu não estou achando aqui na minha colinha que eu fiz para estudar com vocês. Mas certamente vocês vão saber aí. É importante seguir esse caminho legal de conveniamento com a própria rede. Bom, em relação às matrículas, credenciamento, isso, são essas expressões. Muito obrigada, Evelise. Conveniamento, credenciamento, cooperação com a rede privada para fins de atendimento da demanda de educação infantil. Então, sim, e é sempre importante isso estar esclarecido. Uma outra pergunta, ainda sobre o campo de matrículas aqui, é a questão... é matrícula, mas ela tem a ver com essa fase atual de declaração das matrículas do programa Escola em Tempo Integral. A pergunta é assim: caso o município não consiga ampliar as vagas em uma etapa, conforme a pactuação feita em 2023, elas podem ser ampliadas em outra etapa? Sim, a fase de declaração é exatamente a fase que você acessa o CIMEC, módulo ETI, aba declaração, e lá você vai justificar as alterações do que ocorreu na fase de pactuação para o que efetivamente você está fazendo agora em 2024. Então, eu tinha planejado criar tantas matrículas na creche, na rede privada, mas eu percebi que este planejamento não vai funcionar. Eu vou usar essas matrículas em 2024 nos anos iniciais da minha própria rede. Não tem problema você alterar o teu planejamento, porque a pactuação foi um plano. A declaração é o que você efetivamente está fazendo. É na declaração que você justifica essa alteração. Agora, a gente vai partir para um campo de perguntas que tem a ver com
diferentes questões da gestão. Tem a ver com essa fase de declaração também que eu vinha falando, eu até categorizei como diversos. Vejam só, mas tem a ver com a gestão pública das secretarias de educação. A primeira pergunta é, no caso de ter fila de espera para a pré-escola, podemos retomar ao parcial? Vejam, aqui é uma questão da gestão pública. Você tem uma fila de espera para atender a educação infantil. E você tem o compromisso de ampliar matrículas de tempo integral. A resposta não é única e não é pronta. Qual é o melhor segmento da educação básica para você ampliar matrículas? Se você está com uma demanda de atendimento, de universalização da educação infantil, você eventualmente pode ampliar as matrículas de tempo integral em outra etapa, nos anos iniciais, nos anos finais, porque se você não der conta da tua demanda de educação infantil, você como secretário municipal ou secretária, você vai responder, né? No caso, a educação infantil, os 4 e 5 anos é obrigatório. Do 0 aos 3 anos tem muito judicialização, né, das matrículas de creche. Então, é uma questão de planejamento, é uma questão de decisão que compete à gestão. Cria as matrículas de tempo integral, onde você melhor acomodará isso naquele ano. E outra coisa, cria as matrículas de tempo integral, onde você não vai ter que depois vou transformá-las de volta ao parcial. O que eu estou querendo dizer? Não crie na sua comunidade escolar, junto aos profissionais docentes, algo que não se mantenha ao longo dos anos. Isso é muito ruim para a política de educação integral. Exemplo, a criança começa no integral, 3 anos depois ela vai para o parcial, aí ela volta para o integral. Isso é um grande desafio para as redes. Eu sei que é desafiador, mas é desafiador para as famílias também, para as escolas e para os benefícios da educação integral em termos de resultados de aprendizagem e desenvolvimento. Porque os benefícios da educação integral, diversas evidências mostram que crianças que tiveram efeitos positivos da educação integral, elas permaneceram, a trajetória escolar foi a maior parte do tempo, ou uma etapa completa em tempo integral. Olha o nosso desafio. O que acontece? Às vezes, por um planejamento não muito maduro da secretaria, essa matrícula de tempo integral, ela oscila. Então, na trajetória escolar da criança, ela começa no integral, para o integral, depois volta para o integral, depois para o integral. Isso não traz efeitos positivos para a qualidade da educação pública que a gente quer. Então, secretário, secretária, se você tem fila, ao meu ver, fila de espera para a educação infantil, atenda a tua educação infantil. Não corra o risco de ser judicializado e amplie o tempo integral onde você vai ter melhor condição de manter a matrícula. Que se você tiver que fechar a matrícula, encerrar o atendimento em tempo integral logo depois, isso é ruim para a política local e para os benefícios. Uma outra pergunta sobre gestão que aparece é possível formar turmas no tempo integral com estudantes de diferentes turmas e séries? Essa pergunta ela é muito importante, porque sim, você pode organizar dentro da escola diferentes arranjos de aprendizagem. Por projetos, podem ser idades similares. Se não for por projetos, podem ser todos os primeiros anos juntos. Sim, você pode organizar,
só que o registro no censo escolar precisa ser conforme o caderno de orientações do censo escolar, tá? Só esclarecendo isso. Porque, do ponto de vista pedagógico, muitas vezes as secretarias têm inovações curriculares, temporais, de uso dos espaços, que ainda não se refletem no censo escolar. O censo escolar é um dispositivo muito importante do nosso país. Mas quando a gente olha para a agenda da educação integral, a gente precisa revisar alguns aspectos de registro no censo. O registro, ele ainda gera muito uma lógica, o registro no censo, né? De turno e contraturno, de atividades complementares. E a gente estava agora há pouco falando que no tempo integral não tem atividade complementar, tudo é essencial, tudo é importante, não é extra, não é complemento, tudo é currículo. Portanto, sim, você pode organizar na escola arranjos distintos, sempre, gente, documentando por quê. Por que que você vai misturar as turmas? Qual é o benefício para a aprendizagem? O que que as turmas ganham com isso? Como os profissionais de educação vão estar envolvidos? Qual é a quantidade de estudantes? Então, tudo feito de maneira documentada na política da secretaria é uma inovação. A educação integral, ela demanda da gente muita criatividade. Criatividade e condições. Planejamento, para ter condições favoráveis, mas também criatividade. A gente precisa recriar esses arranjos dentro das escolas. Uma outra pergunta, eu sei que a gente está às 11h02, aí vocês só me escutam, fico pensando se está fazendo sentido, fico pensando se as respostas estão sendo efetivas. Eu não estou lendo o chat, mas eu estou vendo um movimento grande. Tem uma outra pergunta sobre gestão, que é necessário ter equipe técnica no município para monitorar o programa Escola em Tempo Integral no nível local? Nós fazemos essa recomendação a vocês. Inclusive, lá na portaria 1495, no anexo 3, e na própria portaria 2036, e também no guia para alocação e distribuição de matrículas em tempo integral, que está no portal do MEC, a gente recomenda, a título de recomendação, que toda secretaria tenha uma pessoa mais dedicada a esta agenda, ao programa em nível local. Por quê? Vocês sabem, melhor do que eu, quando a bola não é de ninguém, quem cuida da bola? Quem leva a bola? Quem organiza o campo? Quem divide as turmas? Então, dentro das secretarias de educação, você pode ter uma pessoa só dedicada a isso, ou uma pessoa que está dedicada a outros programas dentro da secretaria, que seja esse ponto focal. Inclusive, essa pessoa pode entrar em contato conosco. E é ela que vai conseguir dar coerência para o desenvolvimento dessa política ao longo do tempo. Terminando essa parte de gestão, eu acho que eu já fiz todas as perguntas. Tem importantes perguntas aqui sobre avaliação, eu vou falar de avaliação e depois de recursos, tá? Recursos e prestação de contas. Então, avaliação. Como o programa e os seus resultados serão avaliados? Vejam, nós publicamos há pouco mais de 15 ou 20 dias, o plano de monitoramento e avaliação do programa Escola em Tempo Integral no portal do MEC. Portal do MEC, página do programa Escola em Tempo Integral, tem lá uma caixinha, um campo chamado Monitoramento e Avaliação. Nós aqui contamos como faremos este monitoramento e avaliação até 2026.
O que vamos monitorar? Como vamos avaliar? Quais são os instrumentos que vamos utilizar? Quando estas avaliações ficarão disponíveis? Então, tem um cronograma do nosso compromisso de disponibilizar as avaliações e os instrumentos de avaliação no âmbito do programa. Essa é uma primeira resposta. Uma segunda resposta é: quais instrumentos o município, o estado vão dispor para avaliar o tempo integral? Eu adoraria poder responder isso para vocês, que a gente já tem esses instrumentos. A avaliação em educação integral em tempo integral é algo a ser construído. Nós não temos, para tanto nós fizemos um termo de parceria com a Universidade Federal de Alagoas, que vai nos ajudar a construir instrumentais para avaliação que possam ser disponibilizados aos entes municipais também. Nós iniciamos esse trabalho em outubro do ano passado, essa parceria com a UFAL. Já era uma parceria estabelecida com o MEC, inclusive vinda da gestão passada. Como ela tinha muita qualidade, a gente fez uma avaliação aqui e a gente resolveu manter essa parceria justamente para poder trazer esses insumos também às secretarias de educação. Um outro aspecto que é perguntado sobre avaliação tem a ver com o registro e a devolutiva às famílias. Vejam, se o tempo integral ele faz parte do currículo, a avaliação, a gente não precisa ter uma avaliação específica do tempo integral, é a avaliação feita na rede. A avaliação feita na rede precisa considerar o que os estudantes também fazem neste tempo a mais. Mas eu estou aqui aberta, não é minha área de especialidade a avaliação. Eu não entendo que há avaliações diferentes. A avaliação das 4 horas do menino de manhã e a avaliação... Não. Ele vai ser avaliado a partir do que o currículo estabelece como prioritário, e os instrumentos de avaliação podem tanto ser aplicados no período da manhã quanto no período da tarde, se a gente ainda usa a lógica de turno e contraturno. Há também uma pergunta que tem a ver com a avaliação e que eu acho muito importante essa pergunta, porque ela traz um desafio no Brasil inteiro, que tem a ver com o registro de frequência. A avaliação ela pode ser da perspectiva dos conhecimentos, das aprendizagens, das competências, das habilidades que os estudantes desenvolvem no decorrer da educação básica, mas tem um componente da avaliação que é muito importante, que é a frequência. É a frequência do estudante. E, em especial, as secretarias que organizam o tempo integral na lógica de turno e contraturno, muitas vezes esse estudante volta para casa. E aí o retorno do estudante ao tempo integral, ele é um grande desafio. Por isso que a Portaria 2036, ela estabelece como diretriz a superação da lógica de turno e contraturno. No horizonte, a gente precisa avançar dessa lógica, porque essa lógica, muitas vezes, ela dá uma impressão de que o estudante não precisa ter frequência no tempo integral. Precisa ter frequência. A frequência é do estudante ao longo da jornada. Se ele está no tempo integral, a frequência é para todo aquele período, não é só para um período ou para o outro período. É para o período completo, é para a jornada completa. Só que também com muito respeito, né, e num lugar assim de... Somos parceiros aqui para enfrentar esse desafio. No Brasil, a gente tem um fenômeno muito crítico que é da infrequência escolar. E a infrequência escolar no Brasil, ela é naturalizada. É um menino que aparece uma vez na semana, depois ele aparece 2 vezes na semana seguinte. Não sei se isso acontece
na realidade de vocês, mas é um fenômeno no Brasil e a gente precisa enfrentar esse fenômeno. O tempo integral não pode significar naturalização da infrequência escolar, ou seja, a matrícula existe, ela consta como tempo integral, mas o estudante vai uma vez, não vai na outra, depois aparece um mês. A infrequência escolar não pode ser naturalizada, até porque a infrequência escolar é um dos motivos destes estudantes não aprenderem, não se desenvolverem plenamente como todos nós aqui queremos. Para terminar, perguntas sobre o uso dos recursos financeiros. Vocês sabem que a resolução número 18, de 27 de setembro de 23, ela estabeleceu os critérios para operacionalizar a transferência de recursos financeiros. E a resolução, ela foi descrita neste manual de execução dos recursos financeiros do programa Escola em Tempo Integral. Aqui há detalhamento do uso do recurso. Por exemplo, vocês sabem que o uso do recurso está lá no nosso portal também. Uma das perguntas que apareceram. O recurso, ele está definido para ser utilizado naquilo que o artigo 70 da LDB prevê, manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, sim, o uso do recurso, vocês vão ver, inclusive, isso exemplificado no manual. Ele pode ser utilizado para reformas escolares, construção de sala de aula. Sim, se é uma construção de sala de aula e isso vai aumentar o patrimônio da prefeitura, esse recurso precisa ser utilizado na perspectiva do capital, porque você aumenta o patrimônio do município ou do estado, ele é capital. Se é uma despesa corrente, são pequenos reparos, manutenção, aquisições cotidianas, custeio. Então, tudo isso está discriminado aqui no manual. Uma outra pergunta sobre o uso do recurso é: o recurso pode ser utilizado para fins de parceria com entidades, por meio até de edital de chamamento público, com entidades que ofertam experiências como Senac, Senai, Sesc, Senar? Sim, é possível utilizar o recurso para parcerias. Aí precisa fazer todo o processo legal. Eu não vou... Cada caso é um caso, então tem licitação, tem edital de chamamento público para se utilizar o recurso para parceiros compor esta oferta do tempo integral. Qual é a atenção que eu peço aqui a vocês? Ao chamar um parceiro para compor o tempo integral com o município, há que se ter um currículo que defina o que este parceiro vai ofertar. Não vamos terceirizar a tarefa da educação pública a outrens. Quem define o que deve ser ofertado é o executivo. Não é o parceiro que vai definir o que vai ser ofertado. Quem conhece a rede, quem conhece a necessidade dos estudantes. Então, mais uma vez, é por isso que precisa ter uma política, né? Uma política que organize tudo isso. Organize quem serão os parceiros. Dê transparência para quem são os parceiros. E utilize os meios jurídicos legais apropriados para isso, para fins de transferência de recurso, ou de pagamento, né, no caso. Há também uma pergunta aqui sobre utilização de recursos financeiros para fins de pagamento de profissionais temporários. Pessoal, nós aqui na SEB, nós estamos terminando uma consulta ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, sobre isso, porque há uma enorme insegurança jurídica sobre pagamento de profissionais
com uso de recursos do programa Escola em Tempo Integral. Eu quero assumir isso, assumir que é uma questão, inclusive, da própria legislação. O artigo 70 da LDB, que é o MDE, ele veda folha de pagamento. E no artigo 71, ele autoriza tudo que é temporário, tudo que é provisório. Então, há essa insegurança legal, jurídica. Nós estamos terminando essa consulta ao TCU. Eu peço a vocês muita cautela ao utilizar recursos para fins de pagamento. Porque o que acontece? Se você aumenta a folha de pagamento, você está vedando, você está, como se diz, descumprindo o artigo 70 da LDB. Você descumpre, porque você não pode ter aumento de folha de pagamento. Então, só que no artigo 71 já há brechas jurídicas. Eu não sou advogado, sou pedagoga como muitas e muitos de vocês aqui. Então, não há outro caminho a não ser a gente fazer uma consulta bastante minuciosa do Tribunal de Contas da União. Vocês também podem consultar os tribunais próprios ou os órgãos de controle próprio. Também isso é um caminho. Agora, não posso deixar daqui como professora, né, de dizer o que as evidências da nossa área de educação mostram na agenda de educação integral. É uma pesquisa muito importante feita, uma revisão de literatura feita pelo Ricardo Paes de Barros, economista, mostrando que no Brasil e no mundo, a literatura que mostra os efeitos positivos da expansão da jornada escolar mostra que isso ocorreu considerando vários fatores, entre eles professores efetivos. É onde deu mais resultado. Por quê? Porque é o professor efetivo que vai ter vínculo com o currículo. É o professor efetivo que vai ter vínculo com a comunidade escolar. Ai, Raquel, mas como é que eu faço a ampliação de jornada? Eu não tenho os meus efetivos. Eu sei desses desafios. É por isso que precisa ter uma política, precisa organizar, precisa fasear, precisa, ao longo dos anos, organizar concurso, precisa, ao longo dos anos, resolver a questão da jornada docente, ou mais professor em tempo integral. Cada município vai ter também uma resposta para isso. Eu estive no município de Belém, o ano passado, no estado do Pará, e a maior parte dos professores não querem ter jornada docente de tempo integral, então é uma discussão que precisa ser feita com a categoria docente. Por isso é uma política, porque é uma carta de intenção, é um planejamento. No primeiro ano você não vai conseguir resolver tudo, não vai conseguir resolver toda a jornada docente, toda a carreira docente, mas você precisa previsionar. Se você vai ter mais professores ou se você vai ter professores em carreira de dedicação integral e exclusiva. Então, pessoal, essa parte de pagamento de profissionais temporários precisa ser muito bem avaliada, riscos e benefícios. Prestação de contas. Eu não tenho físico aqui, mas lá no site, lá na página do programa Escola em Tempo Integral, no campo documentos, vocês encontram os tutoriais da forma de prestação de contas do programa Escola em Tempo Integral. Importante, a gente presta contas no programa Escola em Tempo Integral enquanto utiliza o recurso. Vocês não precisam esperar abrir o período de prestação de contas do programa. Recebeu o recurso, utilizou o recurso, na agência do Banco do Brasil, há profissionais no Brasil inteiro, em todas as agências, habilitados a orientar como se usa a ferramenta gestão BB Ágil.
Então, vocês receberam recurso pelo Banco do Brasil, o gerente da tua conta jurídica tem orientações sobre como prestar contas usando esta ferramenta. Esta ferramenta está lá no teu login de secretário, secretária, ao acessar a conta do Banco do Brasil, a conta aberta pelo FNDE para receber o recurso. E lá, enquanto você usa, você já pode lançar os documentos. Perdão, não tem lançamento de documento. Você vai registrar os códigos das notas fiscais ou outros códigos do que foi usado da nota fiscal emitida ou de outro documento no próprio sistema. Então, vocês têm 24 meses para utilizar o recurso e vocês não precisam esperar 24 meses para prestar contas. Sabe por quê? Porque daqui 24 meses, eventualmente, pode não ser vocês na Secretaria de Educação. Este sistema concomitante de prestar contas foi pensado para que você não fique com uma dívida, né? O município tenha celeridade ao prestar contas. Use o recurso, presta contas. É só notificar lá no sistema. Pode falar, Maristela, eu acho que eu terminei, só o ano eleitoral que eu não falei. Sobre o BBAG, eu acho que eu dar só uma notinha de que haverá uma formação, porque a maioria dos secretários ainda não tiveram acesso a nenhuma informação mais detalhada sobre o BBAG, Raquel. Pode causar uma outra confusão aqui, por isso eu quis interferir. Nós já estamos também indo para o final deixa eu só falar uma coisa sobre o BBAG. Nós fizemos um webinário com a Undime Nacional no dia 20 de janeiro, 18 de janeiro. Foi sobre prestação de contas. A gente pode, secretária, depois organizar um momento só para falar de prestação de contas, porque aí a gente traz a equipe do FNDE. Mas já tem os tutoriais, isso já estava previsto na resolução número 18, e todos os gerentes também estão habilitados a orientar vocês, tá? Sobre a questão da prestação de contas. Secretária Maristela, me fizeram uma pergunta para encerrar e agradecer. Eu ainda posso ficar mais uns minutinhos aqui, porque eu sei que eu abusei até 11h20. É uma pergunta sobre o ano eleitoral. Se o programa Escola em Tempo Integral, se a secretaria pode criar matrículas em tempo integral no ano eleitoral. Gente, eu não sou da Justiça Eleitoral, né? Mas aí eu fui fui pesquisar. Existem regras claras, é a resolução número 20, eu vou botar no chat quais são as regras para os agentes públicos no período eleitoral. Vocês também podem consultar a própria Justiça Eleitoral, o TSE, da comarca ou do estado. O secretário municipal de educação não está impedido de criar matrículas neste ano. O que ele não pode é fazer propaganda conforme o que está estabelecido na resolução dos atos públicos, aí não é só do tempo integral, para outras ações, num determinado período que antecede o período eleitoral. Então, por favor, eu respondi a pergunta, fui atrás da informação, mas leiam a resolução, consultem o que pode e o que não pode no Tribunal Superior Eleitoral. Vou colocar aqui no chat também. Em nome da secretária Maristela Guazelli, que é uma parceira desde o ano passado, muito obrigada, secretária, por abrir esse espaço da gente poder responder a essas dúvidas. Eu queria ter sido bem rápida nas respostas, mas educação não tem respostas rápidas e prontas. A gente trabalha com questões muito sérias, muito complexas, e todas as perguntas que eu não respondi,
secretária, você pode me mandar, a gente responde por escrito e envia, não hoje, mas a gente tenta responder num prazo de 1 semana, 15 dias a vocês, que acho que é bem importante e qualificado esse momento que você está propondo aqui para o Estado. Muito obrigada. Imagina, nós é que temos que agradecer, Raquel, pela tua disponibilidade. Nós convidamos, acertamos uma data, né? Há uma ansiedade muito grande, é natural que isso aconteça, é uma proposta nova, né? É um programa novo, e perpassa por todas essas questões que aqui os secretários trouxeram, que são muito importantes, no que se refere às pessoas, ao pagamento, às matrículas, à legislação. Eu vou pedir que os secretários aguardem só um pouquinho, que tem umas informações importantes ainda, e pedir que vocês coloquem a sua presença, pedir para o Márcio de novo colocar aqui o link, registrem a sua presença para também a gente saber os municípios que estavam aqui participando. É bem importante, tenho certeza que mais municípios quiseram entrar, participar, mas não teve espaço nessa sala. Mas esse conteúdo será disponibilizado lá no grupo do Conseme e os coordenadores das 27 regionais estarão disponibilizando para os demais. Em relação às perguntas que não foram respondidas aqui no chat, porque não dá tempo, a gente já sabia no começo da reunião que seria apertado esse tempo de 1h30, mas nós vamos encaminhar para a Raquel e, na sequência, disponibilizaremos também no grupo do Conseme. Então, a Raquel trouxe muitos pontos esclarecedores, outros pontos geraram outra dúvida, mas a gente vai estar respondendo e é natural que isso aconteça. Então, eu quero deixar já aqui o convite para a Raquel para estar presente no nosso Fórum Estadual de Educação, aqui no Rio Grande do Sul, que será do dia 15 ao dia 17 de maio. Será no Teatro Fevale, e nós gostaríamos de ter um atendimento institucional, Raquel, para que os secretários sentem ali com a sua equipe e pergunte. Essa pergunta que às vezes não quer calar, mas ela é muito peculiar daquele município, porque você deixou bem claro, tem várias questões de termo de colaboração, de parceria, de credenciamento, cada município tem o seu formato, tem outros que colocam aqui que já tem essa política, mas é um detalhe que precisa, que às vezes não interessa aos demais, mas é muito importante para aquele município. Então, todas as perguntas, secretários, que vocês colocaram aqui, e seus respectivos técnicos, né, parceiros das suas secretarias, elas são muito importantes e muito pertinentes. Tivemos 1 hora de esclarecimentos, 1h30, não dá para continuar, por conta também do horário da Raquel, né? Ela também tem outras questões, outros compromissos, mas agradecer à Secretaria de Educação Básica pela tua participação, Raquel. Você tem, na sua fala, está explícito que é uma pedagoga, porque trouxe muito a questão da aprendizagem durante toda a tua fala, tu vai falando da legislação, mas vai trazendo da importância da aprendizagem. Qual é o sentido misturar as crianças? Qual é o sentido fazer a parceria? Qual é o sentido de estar fazendo o turno integral, né? O que associa e não o que exclui e separa. Acho que em toda a tua fala isso ficou muito, muito marcado e muito importante. Eu ainda quero falar aqui da prestação de contas, só para os secretários não ficarem aflitos. Nós tivemos uma reunião com a Conselho Nacional, nós, os presidentes, no caso de todos os estados, e o nosso presidente Alessio trouxe a questão do bebê ágil, né, desse novo formato de prestação de contas. Então, não fiquem aflitos, o FNDE vai oferecer uma formação específica sobre este tema, está bem? Mas no SIGPC, já estará disponível, mas terá uma formação antes de ser exigido esse ponto. Uma outra questão que eu acho importante esclarecer aqui, Raquel, é sobre as inscrições que estão ocorrendo agora, desde o dia 4, desde ontem, até o dia 6, no CIMEC. Então, o pessoal está reclamando que o sistema está travado, e é fato, é verdade. E só terá 2 vagas por município, certo? Então, nós temos que
articular bem dentro desta política que estamos implementando quem vai participar do nosso município. Se é um diretor de escola, se é o secretário de educação, se é um técnico da nossa secretaria, se é de alguém da área jurídica, se é alguém da área pedagógica. Aí segue essa fala da Raquel. Nós temos que ter uma política de educação integral, de escola em tempo integral. E definir quem vai participar. Não tem vaga para todos. São só 2 vagas. Isso é um ponto. Outro ponto, Raquel, que tu pudesse ver o que está acontecendo, que está travado. Então, todo mundo tentando, só tem até amanhã o período de inscrição e está travado. Então, tu gostaria de falar, Raquel? Só sobre esse aspecto da formação, primeiro tranquilizar todas e todos. As inscrições, a gente determinou esse período até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Assim, um problema no CIMEC, não é no módulo ETI, e sim no CIMEC. A ATI do MEC já está avisada, e se por acaso, até amanhã, peço paciência de vocês, o CIMEC é uma plataforma para todas, né, as ações do governo federal, se até amanhã vocês enfrentarem barreiras, nós vamos prorrogar o prazo para vocês. Então, ninguém vai ser prejudicado. Todas as secretarias do país que pactuaram ou não têm direito a 2 vagas. Isso também é importante esclarecer, secretária. Super importante. É justamente nesse momento que a gente quer trazer as secretarias que não pactuaram para mais próximo da discussão. Então, todo mundo tem 2 vagas asseguradas. Perfeito, porque às vezes o município não aderiu por conta de não ter tantos esclarecimentos, como foi assim que a gente fez no início, né, Raquel? Vamos ser justos. A gente foi aderindo sem saber muito onde ia dar. Mas agora já tem mais detalhes, já tem legislação, já tem orientação, a gente também precisa ler a documentação. Então, hoje foi um momento especial aqui para nós do Rio Grande do Sul, com essa formação específica que a Raquel trouxe, informações importantes. E, então, tentem lá fazer a inscrição, não desistam, para que a gente possa entender melhor e ter essa formação, acho que é de 100 horas, né, Raquel? É uma formação mais longa e está à disposição. Decidam lá nos seus municípios. Vou pedir de novo, registrem presença, por favor. E vou pedir para a gente tirar uma foto agora, com a presença aqui da coordenadora geral, né, do MEC. Então, por gentileza, abram suas câmeras, deem um sorriso bonito aí. Eu vou pedir aí para a assessoria da Undime, né, o coordenador institucional, Márcio, agradecer ele por ter organizado essa live, fazendo contato. Olha aí, ó, tem São Cepé, tem uma turma inteira aí assistindo, gente. Oi, São Cepé. Então lá, vamos lá tirar a foto. Tiraram? Parece que não pode falar quando tira a foto. Só um minutinho, quando a gente fica falando parece que trava, né? Deu, Márcio? Registrem presença, não esqueçam, e ainda dizer de que a outra questão, Raquel, que você falou, que não entendeu por que era uma pergunta de ensino médio, mas te dizer que o Rio Grande do Sul tem 14 municípios que atendem ensino médio, talvez veio de um destes municípios. Nós temos características específicas, mas nós estamos de parabéns também, né? 417 pactuaram. Quem ainda não pactuou, ainda tem a oportunidade. Vamos lá participar dessa formação e desejamos que tenha sido produtiva, proveitosa essa live, esse encontro, essa reunião que a gente fez hoje. Então, muito obrigada, Raquel, pela sua presença. Não sei se você quer fazer as considerações finais. Eu quero só reforçar o convite, as inscrições, paciência, todos vão ser inscritos. E dizer que essa formação está sendo pensada com muito cuidado. Nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul como a anfitriã da formação na região sul, mas não sozinha, com a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Paraná. Portanto, a gente está trazendo
mais atores, no caso as universidades, para apoiar as secretarias neste processo de institucionalização da política de educação integral. E a gente vai ter oportunidades no âmbito desta formação, é uma formação prioritariamente virtual, mas ela tem um componente presencial no próprio estado de vocês. Então, haverá, e secretária Maristela, a gente vai avisar, esse cronograma ainda não está fechado, a data de um encontro presencial no estado do Rio Grande do Sul. E aí fica a critério, né, das secretarias participantes comparecerem a este momento presencial organizado pelas universidades. Então, é uma alegria, contem comigo em outras ocasiões, com antecedência, sempre consigo organizar a agenda e poder conhecer vocês. E sabe, secretária, depois, por favor, compartilhe foto, a lista de presença para eu também contar para o meu chefe, o ministro, o que a gente faz assim, que isso é tão importante, né? Essa assistência técnica direta, mas eu queria também pedir a vocês que nos contem, não deixem de compartilhar comigo, com o MEC, as políticas institucionalizadas, os documentos, a lei que foi aprovada, o currículo, foto. Eu vou colocar o e-mail nosso aqui no chat para vocês terem essa oportunidade de estabelecer um diálogo mais próximo e ir contando. A gente precisa contar esse trabalho potente que o estado do Rio Grande do Sul e os seus municípios fazem. Obrigada, gente. Excelente, Raquel. E sobre a pesquisa, para entender um pouco também os componentes curriculares, nós vamos estar lançando uma pesquisa, no máximo até sexta-feira, e será incluída essa pergunta. Já estava pronta, mas agora eu já disse, vamos incluir mais essa pergunta, e depois a gente te dá esse retorno, sim. Tá bem? Muito obrigada, secretários e secretárias, obrigada a todas as suas equipes, muito obrigada, Raquel. Obrigada, Márcio, por organizar esse encontro para a gente. Tá bem? Tchau, gente. Obrigada.